Essa história tem origem em uma garota que foi ao mercado para comprar comida para si mesma. Ela se aproximou de uma mulher que estava vendendo várias frutas e legumes. Pegando uma maçã vermelha na mão, calculou que pagaria 2 moedas de bronze por 5 delas. E se ela calculou corretamente o custo do remédio para sua irmã, isso significa que só lhe resta uma moeda de bronze. Sem dúvida, essas maçãs não são tão boas quanto as que ela comia antes, mas ela ainda quer levar algumas para sua irmãzinha doente. A garota também achava que havia perdido muito peso por comer aquela sopa horrível todos os dias. Então ela pensou em pedir à vendedora que lhe vendesse 2 maçãs por 1 moeda, mas a mulher, subitamente irritada, pediu que ela pegasse logo, pois era só ela que a estava atrasando. A garota imediatamente estendeu a maçã e pediu desculpas à vendedora, fazendo com que ela se sentisse muito envergonhada com toda a situação. Ela pensou que se o pai não os tivesse deixado tão cedo, coisas como essa não seriam tão difíceis. Ou se sua mãe ainda estivesse viva, ela poderia até talvez aproveitar sua vida. Mas Violeta rapidamente afastou esses pensamentos de si mesma, porque percebeu que eles não levariam a nada de bom e não a ajudariam em nada. Ela tinha de pensar positivamente. A garota tinha que se concentrar, antes de tudo, em encontrar um emprego para poder sustentar a única família que lhe restava. No entanto, Violeta não sabia onde poderia encontrar um emprego, porque quase todo mundo não quer aceitar funcionários. Como os tempos estão difíceis, até mesmo os adultos têm dificuldade em encontrar um bom emprego. No entanto, naquele momento, enquanto ela estava ali pensando em quantas maçãs levar, um rapaz se aproximou e pegou uma, começando a comê-la imediatamente. Ela olhou para ele com surpresa e se perguntou quem ele era e, mais importante, por que ele havia tirado a maçã dela. A garota realmente não sabia quem era esse cara e como ele podia comer frutas sem nem mesmo pagar. Ela então desviou o olhar, examinando sua aparência, e percebeu que ele não parecia ser alguém com muito dinheiro. O estranho continuou a mastigar calmamente uma maçã. Quando de repente a vendedora percebeu isso e começou a gritar com ele imediatamente, perguntando o que ele estava fazendo. Ela disse que ele não poderia comer a menos que pagasse e se perguntou se ele não tinha nenhum bom senso. Naquele momento o garoto parou, mas ainda assim continuou em silêncio. Então a vendedora, continuando a gritar, disse que como ela podia ver, ele não havia sido afetado. Mas esse estranho estendeu a maçã mordida para Violeta, que ainda estava muito surpresa, e disse que ela também deveria comê-la. A vendedora ainda estava incrivelmente irritada e disse que eles não poderiam fazer isso sob sua supervisão. Ela começou a se afastar do balcão e disse que chamaria os guardas, porque ela não entendia como ele ousava roubar sua maçã em primeiro lugar. Violeta imediatamente começou a olhar em volta e disse à vendedora que não conhecia o cara e certamente não estava com ele. Mas quando ela desviou o olhar para o estranho, notou que ele parecia limpo e refinado, exatamente como um nobre de verdade. Mas ele se comportava como um bárbaro. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois, estendendo a maçã novamente, disse que estava muito saborosa e se perguntou por que ela não pegaria um pouco. Violeta ficou em pânico e explicou que não iria comê-lo porque eles não haviam pago por ele. Ele então perguntou se ela teria de ser alimentada para poder prová-la. A garota percebeu que ele estava falando sério, então pegou a maçã em suas mãos e disse que poderia fazer isso sozinha. Mas assim que olhou para ele, não conseguiu se decidir a comê-la sem pagar. Ela podia sentir o olhar desse valentão desconhecido sobre ela, e isso a deixou ainda mais desconfortável. Violeta podia senti-lo respirando em seu pescoço para ter certeza de que ela estava realmente comendo aquela maçã. Ela achou aquilo inacreditável e decidiu que era melhor nunca mais se meter com esse cara estranho. Então ela deu uma mordida na fruta. Decidiu que não queria se meter em nenhuma encrenca, por isso iria comê-la, pagar depois e sair o mais rápido possível desse lugar horrível. Mas no momento em que a maçã começou a exalar seu aroma e sabor em sua boca, a garota percebeu que era simplesmente excelente, e ela não comia algo tão delicioso há muito tempo. O garoto, por outro lado, continuou observando-a comer a maçã. Ele até corou um pouco. Depois de dar mais algumas mordidas, Violeta disse que ele não precisava se preocupar, pois ela pagaria por ela. Ela queria comprar algumas maçãs de qualquer maneira, então já havia decidido pagar por isso também. Ela decidiu pensar de forma bastante otimista, mas naquele momento a vendedora e seus guardas entraram e, apontando o dedo para eles, disseram que eles estavam ali, aqueles ladrões parados do lado de fora de sua loja. Mas assim que Violeta deu uma olhada mais de perto nos uniformes desses guardas, ela não conseguiu entender por que eram os cavaleiros que tinham vindo em vez deles.
Não eram um ou dois deles, mas até 6 tinham vindo para descobrir o que estava acontecendo, e a menina ficou muito assustada com isso. Assim que eles se aproximaram, ela começou a tremer de medo. Violeta se virou para eles e disse que estava realmente arrependida, que queria pagar por aquela maçã agora mesmo. Mas de repente, um garoto de cabelos loiros se aproximou deles. Ele se dirigiu ao estranho que estava ao lado da garota, chamando-o de irmão, e perguntou por que ele havia trocado de roupa novamente e fugido. Esse homem estava muito bonito em seu uniforme militar e disse, com um leve sorriso, que seus vassalos vieram correndo até ele aterrorizados quando souberam do ocorrido. Assim que Violeta ouviu isso, ela imediatamente olhou para o estranho com surpresa. Ela não conseguia acreditar que aquele cara era realmente seu irmão. A garota não conseguia entender do que eles estavam falando, porque tudo parecia muito estranho para ela. Mas, de repente, olhando mais atentamente para o uniforme do belo rapaz que se aproximava, ela notou o brasão do continente de Dené em sua manga. E ela imediatamente percebeu que tudo isso significava que esse cara devia ser muito popular. Assim, a garota imediatamente desviou o olhar para o lado e olhou para o estranho de cabelos loiros e olhos azuis, e percebeu que se tratava de Teobald Dené. Havia muitos rumores sobre a tragédia que ocorreu após 5 anos da partida da Condessa. O filho mais velho, que tinha um futuro bastante promissor e brilhante, chegou a ser nomeado herdeiro. Mas ele acabou tendo um incidente muito grande e trágico, um acidente de transporte. Ele ficou muito danificado e depois disso, tornou-se uma pessoa completamente insana. Suas memórias foram perdidas e por fim, ele se tornou hipersensível e não deixava ninguém se aproximar dele. Violeta só tinha ouvido falar desses gêmeos por meio de rumores que circularam pela cidade em algum momento. No entanto, esse homem estava bem ao lado dela agora, e isso foi incrivelmente surpreendente e até mesmo assustador para ela de certa forma. O rapaz de cabelos loiros que estava de uniforme disse ao irmão que acabasse logo com esse show e voltasse para o castelo o mais rápido possível. Teobald então, voltando-se para ele, perguntou desde quando ele era seu irmão. Mas o homem apenas suspirou pesadamente e disse a todas as pessoas presentes que não se lembrava mais dele, então pediu que os guardas o levassem para o castelo por conta própria. Os homens imediatamente começaram a cercar o rapaz de cabelos loiros para ajudá-lo a chegar em casa. Violeta, que ficou ao lado dele, disse que era apenas uma estranha e que não sabia nada sobre ele, por isso pediu para ser solta e seguiria com seus afazeres. A garota estava ciente de que precisava deixar aquele lugar o mais rápido possível, e quando tentou fazer isso, o homem agarrou seu braço e a puxou para perto dele. Violeta olhou para ele com surpresa, sem entender por que ele a havia parado de repente e a puxado para perto de si. Ela não entendia absolutamente nada. Então, ela se virou para o homem e perguntou se ele poderia deixá-la ir, pois precisava chegar em casa o mais rápido possível. Mas Teobald, ao ouvir essas palavras, apenas apertou a mão dela com mais força e depois sorriu alegremente. A garota não entendia o que se passava com ele em geral e por que ele não a deixava ir, e ela precisava ir embora o mais rápido possível. O homem, no entanto, continuou segurando sua mão e a deixou ir embora. Os guardas ficaram parados por um tempo, perplexos, e depois o seguiram. O irmão de Teobald imediatamente começou a lidar com a garota e se perguntou se ela realmente dizia ser uma completa estranha para ele. Violeta, que estava do lado oposto, disse que estava tudo certo. Ela havia visto esse homem pela primeira vez naquele dia. Ela realmente esperava que não durasse muito tempo e que logo pudesse ir para casa. Mas o homem apenas examinou sua aparência e se perguntou se suas palavras eram verdadeiras. Ele começou a examiná-la cuidadosamente e notou que as roupas da garota, à primeira vista, pareciam. Mas se você observasse seu estilo em geral, veria que ela era de uma família nobre. Apesar do fato de que as roupas estavam completamente fora de moda há algum tempo, elas ainda estavam em boas condições. Ele permaneceu em silêncio por mais algum tempo e depois, voltando-se para Violeta, disse que nesse caso, eles deveriam pedir desculpas a ela pelo que havia acontecido. Ele explicou que seu irmão gostava muito dela por algum motivo, e que essa era a razão pela qual ele achava que eles haviam se conhecido antes. A garota estava prestes a dizer por que isso poderia acontecer, mas pensou no fato de que ele provavelmente achava patético e intrigante ao mesmo tempo, o fato de ela ter pensado 2 vezes antes de comprar apenas uma maçã. O homem, sorrindo, disse que isso era de fato verdade, e que não importava qual seria o motivo de tudo isso. Mas naquele momento a conversa deles foi interrompida. Bateram à porta da sala, dirigindo-se a Lord David, dizendo que era Isaac, perguntando se eles poderiam entrar. O homem ficou um pouco surpreso, mas permitiu que o fizessem.
Então o mordomo entrou na sala e se curvou imediatamente diante do cavalheiro. Ele continuou em silêncio por um tempo, até que David respondeu que estava tudo bem e que ele poderia dizer o que aconteceu, mesmo na frente da moça. Isaac ficou um pouco surpreso e disse que era porque Lord Theobald havia desaparecido novamente. Ao ouvir isso, seu irmão suspirou pesadamente e não conseguia acreditar que isso havia acontecido novamente. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou ao mordomo quantas vezes ele já havia feito isso. E Isaac respondeu imediatamente que essa era a 17ª ocasião. Violeta percebeu naquele momento que eles estavam falando sobre o homem que segurava sua mão com força. David disse, pensativo, que não ter uma empregada deve ser muito inconveniente para ele e que não tinha a menor ideia do que estava passando pela cabeça de seu irmão. Em seguida, voltou-se para Isaac e pediu que eles começassem a procurar novamente uma candidata para a função, pois isso não poderia continuar. Ele pediu que aumentassem seu salário em uma declaração. Em sua opinião, 5 moedas de ouro por semana deveriam ser suficientes. Quando Violeta ouviu esse valor, ficou muito surpresa e decidiu que era suficiente até mesmo para o tratamento da irmã e muitas outras coisas. Ela até pensou no fato de que, com esse salário, poderia pagar a dívida do pai em pouco tempo. Mas o mordomo disse que os ganhos não eram a questão mais importante na contratação de pessoas. David, levantando-se imediatamente, perguntou qual era o problema. Isaac Bovin respondeu que não havia mais voluntários. Houve um grande boato entre todos os funcionários, e não havia nem mesmo um preço que motivasse alguém a cuidar de Lord Theobald. Butler também acrescentou que até mesmo os membros da equipe de serviço estão falando em deixar o emprego em breve e não têm absolutamente nenhuma intenção de cuidar do homem. Quando David ouviu isso, ele disse que era uma situação difícil. Ele estava prestes a acrescentar algo mais quando Violeta o interrompeu e pediu desculpas. Ela deu um passo à frente e se perguntou se conseguiria o emprego. Ela poderia cuidar de Lord Theobald e ser facilmente uma criada. O homem, quando ouviu isso, imediatamente pensou a respeito. Depois, voltou-se para a moça e perguntou se era verdade que ela era de uma família nobre. A moça, um pouco envergonhada, respondeu que era verdade. David, sorrindo, disse que embora o mundo tivesse virado de cabeça para baixo e o sistema de classes tivesse de fato morrido há muito tempo, ainda era difícil para pessoas como ela trabalhar em empregos para pessoas comuns. Então ele perguntou se ela tinha certeza de que o queria. Lágrimas subitamente vieram aos olhos de Violeta, e ela pensou no fato de que ele ainda estava pensando no orgulho e no status da filha de um visconde. No entanto, eles são completamente irrelevantes para ela há muito tempo. O agiota a quem seu pai pediu dinheiro emprestado era o homem mais comum, e desde que houvesse dinheiro, a diferença entre as classes já não significava tanto. Depois de pensar um pouco sobre isso, Violeta deu um passo à frente e disse que, como ele mesmo havia dito, o mundo havia mudado, então não faria diferença se ela, apenas uma pessoa, mudasse também. Ela não estava infringindo a lei, portanto, tinha todo o direito de trabalhar como todo mundo. David, ao ouvir isso, sorriu e pediu desculpas a ela por ter falado fora de hora e de forma rude. Mas de repente a garota se curvou e disse que se eles a perdoassem, ela deveria ir para casa agora, pois ainda tinha coisas para fazer. E quando ela estava prestes a se virar e ir embora, o homem disse que a tinha ouvido e que ficaria muito feliz em saber que seu irmão estava em boas mãos com um homem como ela. Quando Violeta ouviu isso, ficou imediatamente encantada e lhe agradeceu do fundo do coração, dizendo que isso era muito importante para ela. Ela estava realmente muito feliz por ter conseguido o emprego, mas, de repente, David voltou-se para Isaac e pediu que ele alertasse a dama de honra para preparar um treinamento para essa senhora. O mordomo, curvando-se, disse que isso seria feito e partiu, deixando-os sozinhos. Então o homem se levantou de sua cadeira e, aproximando-se de Violeta, perguntou se ela era da família River. Eles conversaram por um tempo, e então a garota vestiu seu uniforme de trabalho. Ela estava muito bonita nele, e até se poderia dizer que era luxuosa. Violeta tentou se preparar mentalmente para esse trabalho e estava até um pouco preocupada. No entanto, ela sabia que poderia dar conta de tudo, então não valia a pena se preocupar. Se ela não conseguisse o emprego, até mesmo a casa horrível e pequena que ela tinha logo seria levada embora, e ela teria que sobreviver nas ruas da cidade com sua irmã. Quando a garota bateu a porta e entrou no quarto, pedindo desculpas pelo incômodo, ela entrou imediatamente e quando viu o homem deitado na cama, até congelou. A garota não esperava ver um homem completamente nu e estava pronta para gritar de horror, pois essa visão era incomum, mas ela ainda conseguiu se conter. Violeta estava realmente vendo um homem nu pela primeira vez em sua vida,
e ela teve sorte que alguns lugares ainda estavam cobertos. Mas depois de se acalmar um pouco, ela se perguntou o que ele poderia comer para ter um dorso tão liso e musculoso. E no entanto, ele ainda era bem pequeno. Então, de repente, Teobaldo acordou e se virou para vê-la. Ele imediatamente percebeu o que estava acontecendo, mas quando notou a garota, sorriu. O homem a reconheceu imediatamente e disse que ela era, afinal, a garota que ele havia namorado anteriormente. Violeta se sentiu muito desconfortável, e ele a chamou de a garota da maçã. Em seguida, estendeu a mão para frente e pediu que ela se aproximasse dele por um momento. Ao ouvir isso, ela ficou imediatamente envergonhada e não sabia se deveria, mas ele, ainda deitado na cama, pediu que ela se apressasse. Violeta percebeu que tinha de fazer absolutamente tudo o que lhe fosse pedido, pois, nesse caso, ela era a empregada dele. Portanto, ela não teve escolha a não ser se aproximar ainda mais da cama dele. Assim que Teobaldo viu isso, ele imediatamente colocou o braço em volta da cintura dela e a puxou para junto de si na cama. A garota não conseguiu se conter e caiu em cima dele. Violeta se sentiu muito desconfortável e não entendeu o que estava acontecendo. Por um tempo, eles ficaram deitados e apenas se olharam, mas então o homem se virou para ela e pediu que olhasse para algo atrás dele. A garota não percebeu imediatamente o que ele queria dizer, mas quando olhou para trás, viu uma cesta de maçãs. Ele continuou sorrindo e disse que ela poderia comer o quanto quisesse. Ele se sentou na cama e Violeta se perguntou se poderia comer tudo. O homem sorriu alegremente e disse que é claro, pois agora eram dela. Ele pegou uma maçã da cesta, dizendo que havia dito aos criados que tinha ido colher maçãs na noite passada e por isso, eles lhe trouxeram uma cesta inteira, e ele certamente não conseguiria comer uma quantidade tão grande sozinho. Por isso, precisava da ajuda dela. Em seguida, ele estendeu a fruta para a menina e pediu que ela comesse e que não fosse tímida de forma alguma. Violeta olhou para as maçãs com surpresa. Em seguida, olhou para Teobaldo e lhe agradeceu. Em seguida, afundou avidamente os dentes na maçã suculenta e doce, saboreando seu incrível sabor. E o homem que estava observando tudo isso sorriu imediatamente e depois perguntou se ela havia gostado. Quando Violeta viu a expressão dele, abaixou a cabeça e viu que o havia coberto de suco sem querer. Ela se sentiu mal por isso e disse que a maçã estava muito boa, fresca e doce, e pediu desculpas a ele por ter babado, dizendo que iria limpá-la. Mas o homem respondeu que não havia nenhum mal nisso, portanto, ela não precisava se preocupar. Ela então se lembrou de que tinha que cumprir seus deveres, então se levantou da cama dele. A garota sorriu alegremente, disse seu nome e acrescentou que seria sua empregada de hoje em diante. Ela também acrescentou que tentaria fazer com que as condições dele fossem as melhores possíveis e que serviria muito bem. Portanto, ela pediu que ele não hesitasse em falar se precisasse de alguma coisa. Teobaldo sorriu ao ouvir isso e disse que parecia perfeito. A garota ficou um pouco confusa sobre o que ele estava falando e se perguntou se ele se referia a uma maçã. Então ela pegou sua maçã mordida e disse que já havia dado uma mordida nela, por isso sugeriu que ele experimentasse outra, para que ficasse certa. O homem imediatamente disse que não recusaria. Violeta respondeu que pegaria algumas maçãs e as cortaria para que fosse mais fácil para ele comer. E quando ela estava prestes a se dirigir à cesta de maçãs, Violeta estava prestes a... De repente, ele agarrou a mão dela e imediatamente começou a dar uma mordida na maçã. Como ele fez isso muito rapidamente e até mesmo com avidez, todo o suco começou a escorrer pelo braço da garota. Ela imediatamente sentiu que tudo estava ficando pegajoso, mas o homem pediu desculpas, disse que a culpa era dele, tirando a maçã das mãos dela. Começou a lambê-la para que o suco não a manchasse novamente. Violeta ficou muito surpresa quando sentiu isso. Ela corou de vergonha e pediu que ele não fizesse isso. Nesse momento, ele até começou a mordiscar um dos dedos dela, dizendo que o pano estava muito longe e que era mais fácil fazer isso dessa forma. Ah, e além disso, é muito mais rápido, então ela não deveria se preocupar com isso. Violeta disse imediatamente que ela estava muito bem e que ele não precisava fazer isso, mas Lourdes não parou. Então ela puxou a mão, não aguentando mais, e disse que havia pedido para ele parar. A garota se sentiu muito mal e não entendeu. Será que ele era tão louco a ponto de não ter vergonha de tudo isso? Ela não entendia como ele podia fazer essas coisas de forma tão descarada. Mas, de repente, ele colocou a mão na bochecha dela e disse que realmente sentia muito. Em seguida, Teobaldo, sorrindo, acrescentou que de agora em diante, ele estava realmente contando com ela e com seu profissionalismo. A garota ficou olhando para ele por um tempo, tentando conter sua raiva diante de toda aquela situação. Depois, porém, ela se curvou e disse que estava ansiosa para trabalhar para ele.
Ela ficou toda vermelha e naquele momento pensou que aquilo era bastante estranho e a confundia. Mas não foi tão ruim quanto ela esperava. Violeta pensou que ele estava tão fora de si que a mataria ou faria algo ruim com ela na primeira vez em que se encontraram. Mas tudo tinha sido pacífico, então ela presumiu que talvez ele não fosse tão ruim quanto todos diziam. O tempo passou muito rápido e desde o momento em que ela começou a trabalhar, os medos que tinha no início já estavam começando a parecer muito bobos para ela. Caminhando pelo jardim em uma tarde, Violeta colheu alguns lírios que pareciam e cheiravam muito bem, e ela realmente esperava que Lord Theobald gostasse deles. Fazia alguns dias que ela havia chegado à mansão para trabalhar e estando dentro da mansão, podia ouvir rumores sobre Lord Theobald com muito mais frequência do que quando morava em sua casa. Por causa disso, Violeta se sentia desconfortável, pois muitas pessoas diziam que ele tinha perdido completamente a cabeça e que podia matar um homem facilmente. Violeta se sentia péssima nesses momentos, pois trabalhava com ele de perto e às vezes, esses rumores a assustavam. Para se distrair um pouco, ela colheu alguns ramos de flores, na esperança de que pudessem animá-lo, só um pouco. Ao olhar em volta, percebeu que deveria se apressar e voltar, pois tinha ido longe demais e eles já poderiam estar procurando por ela. Violeta o deixou quando ele estava dormindo, então ele poderia acordar a qualquer momento e começar a procurá-la imediatamente. De repente, quando ela passou por ele, ela ouviu alguém conversando por perto. Quando se aproximou, viu que era o Sr. David e Isaac, o mordomo, conversando. David perguntou se os preparativos para a cerimônia de herança estavam ocorrendo sem problemas. O homem respondeu que é claro que tudo estava correndo como deveria. O mordomo também acrescentou que Sua Majestade havia dado seu total consentimento, que o conde estaria presente como representante e que a igreja enviaria um sacerdote para fazer sua parte. Bem, então ele se perguntou o que eles deveriam fazer no final com o comportamento de Lord Theobald. David suspirou pesadamente. Disse que já havia se esquecido completamente de seu infeliz irmão mais velho, mas disse que não entendia nada e que estava feliz por ter uma garota por perto. Ele também acrescentou que essa mulher durou muito mais tempo do que ele esperava, mas acha que os rumores já se espalharam o suficiente. Então talvez ele não precise mais se preocupar. Isaac concordou com ele e disse que mesmo aqueles que acreditavam que Lord Theobald recuperaria a memória já lhe haviam dado as costas, portanto essa mulher deve ser a próxima. Depois disso, ele também acrescentou que a filha do conde, segundo ele, ainda está insistindo para que ele dê seu consentimento ao casamento, dizendo que, se ela cuidar dele com diligência, ele definitivamente cairá em si e se lembrará de todos. David apenas riu, dizendo que ela não iria desistir de sua esperança de qualquer maneira. Violeta, que estava de pé ao lado, percebeu imediatamente que a mulher que estava resistindo bem era ela. E aqueles dois discutiam diretamente e sem pudor o fato de que o irmão de David nunca seria curado e continuaria louco o tempo todo. Mas, de repente, a garota ouviu um som estranho não muito longe dela. Era uma cobra rastejando negra como a noite. Quando Violeta a viu, não conseguiu conter seu horror e começou a gritar bem alto. Mas naquele momento, alguém se aproximou dela por trás e imediatamente cobriu sua boca com a mão. A garota ficou muito surpresa por ter ficado confusa. Mas quando ela virou a cabeça para o lado, viu que o homem em questão era Theobald. Ele se aproximou dela e lhe disse para falar baixo. A conversa entre seu irmão e o mordomo continuou. Isaac disse a Lord David que de qualquer forma, ele só precisava se concentrar na cerimônia de herança, e que garantir que tudo corresse bem era exatamente o seu trabalho. Por um tempo, o homem ponderou. Depois disso, disse que ele estava realmente certo e que eles deveriam fazer isso. Logo depois disso, cada um saiu para cuidar de seus próprios negócios. Quando Violeta ouviu que eles tinham se afastado o suficiente, pôde finalmente exalar de alívio e pensou no fato de que quase tinham sido pegos. Mas de repente lembrou-se do homem que estava ao seu lado, e imediatamente voltando-se para ele, perguntou-se como ele havia chegado até aqui. Lord Theobald respondeu que ela estava fora de vista e que ele havia sido informado de que ela estava no jardim, por isso foi procurá-la. Ao ouvir isso, ela respondeu imediatamente que estava prestes a voltar para a mansão. Quando de repente ouviu essa conversa, Violeta também se perguntou se ele também teria ouvido tudo o que eles haviam dito. Ela não sabia se deveria consolá-lo ou ficar com raiva junto com ele, e tudo isso porque a expressão dele permanecia completamente imperturbável. Era ainda mais difícil para ela entender como ele se sentia. Eles ficaram em silêncio por algum tempo. Então o homem se voltou para Violeta e disse que queria lhe mostrar algo. Quando a garota ouviu isso, ficou um pouco. Pouco tempo depois, começou a escurecer lá fora e eles entraram profundamente na floresta.
Quando a garota viu esse lugar maravilhoso, ela não conseguia nem acreditar que era realmente real. Era incrivelmente belo. Quando Lord Theobald se aproximou, ele perguntou se ela havia gostado. Ela ficou ali, sem tirar os olhos da vista, e disse que era realmente muito bonito. Ele se sentou em uma rocha próxima à margem e a garota se sentou ao seu lado, pois somente ele sabia de sua existência. Violeta então perguntou como poderia ser tão bonito, e o homem explicou que havia um grande lago a leste, que ficava muito perto da mansão. Todos falam que é o lugar mais bonito do condado. No entanto, em sua opinião pessoal, o lugar por onde passaram é muito mais bonito do que esse lugar popular. Ele também acrescentou, sorrindo, que sua mãe sempre gostou de ficar sozinha nessa bela margem. Ela olhou para ele com surpresa, pois sabia que a mãe dele havia morrido há 5 anos, e imediatamente se sentiu triste com isso. E tudo porque a mãe dela também havia morrido, e todas as suas poucas lembranças estavam desaparecendo lentamente. E tudo que restava era a dor que às vezes era imperceptível. Elas ficaram em silêncio por um tempo. Então a garota disse que sua mãe também havia morrido quando ela era muito jovem. No último momento, ela lhe pediu que cuidasse de sua irmã. Desde então, a menina está doente até hoje. Por isso, ela estava muito ansiosa para atender ao pedido da mãe. Após a queda de sua espécie, não se podia confiar seriamente na simpatia e na piedade das pessoas que diziam que a compreendiam. Naquela época havia também aqueles que se apressavam em rir da dor de sua família, e Violeta sempre entendia. Então ela não podia nem mesmo compartilhar seus sentimentos e experiências com ninguém. Ela ficou em silêncio por algum tempo. Depois, disse que no dia em que foi ao mercado, as coisas que havia vendido para comprar remédios para a irmã, era a última lembrança de sua querida mãe. Era um lindo anel que era tão querido para Violeta quanto uma lembrança. Então, de repente, ela sorriu e se desculpou com o homem, dizendo que aquilo era um tanto inesperado e que não queria falar sobre algo tão triste naquele momento. Mas Theobald se aproximou naquele momento e pediu que ela chegasse mais perto dele. A garota ficou um pouco surpresa, sem entender por que ele queria que ela fizesse isso. Mas ela concordou. Ele também pediu que ela ficasse de frente para ele. E quando ela o fez, ele sorriu e disse que o clima já estava bem quente, então não havia problema. Naquele momento, Violeta começou a se preocupar. Ela se perguntou o que ele estava fazendo, mas nem teve tempo de terminar a frase quando, de repente, ele a empurrou com a mão bem na altura do estômago, e a garota começou a cair na água. Ela gritou alto, pois não esperava por isso e não conseguiu nem subir à superfície. A água a envolvia cada vez mais profundamente contra ela. Ela supôs que ele provavelmente estava com raiva por ela não tê-lo consolado e, em vez disso, ter começado a lhe contar sobre seus problemas. Ela estava afundando cada vez mais e percebeu que não conseguia sair ou mesmo respirar. Ela queria pedir ajuda, mas percebeu que era inútil, pois ninguém a ouviria debaixo d'água. E quando estava começando a perder a consciência, sentiu alguém agarrar seu braço. Era Theobald, é claro. Ele a puxou para fora e lhe disse para se acalmar. A garota, fechando os olhos, ela continuou se desculpando e também disse que havia falado muitas coisas desnecessárias. Mas ele, sorrindo, respondeu que estava tudo bem e que ela não deveria se preocupar com isso. O corpo inteiro da garota começou a tremer de medo, mas ele lhe disse para não ter medo, pois a abraçava com força. Quando ela ouviu essas palavras, olhou para ele com surpresa. O senhor respondeu que eles estavam na margem, o que significava que a água era relativamente rasa. Portanto, ela não deveria se preocupar. Ela deveria apenas relaxar. Violeta então perguntou se ele não a havia empurrado porque estava com raiva. O homem respondeu que é claro que não. Eles ficaram na água até a cintura, e Violeta olhou para baixo e disse que a água não estava nem um pouco fria, para sua surpresa. Ele então, sorrindo, perguntou se ela havia se sentido um pouco mais calma depois. A garota, refletindo, disse: "Acho que estou realmente melhor por causa dele." E ele respondeu que isso era realmente muito bom. Ele gosta deste lugar. E quando ele vem aqui, ele se sente muito mais calmo em seu coração. Violeta o olhou diretamente nos olhos e se perguntou: será que tudo isso se deve ao fato de esse lugar ser o favorito de sua mãe? Mas Theobald não disse nada a esse respeito. Ele apenas a abraçou com tanta força que ela não conseguia nem respirar. Quando ela lhe disse isso, ele se afastou de Violeta, e ela viu a camiseta molhada agarrada ao corpo musculoso dele. A garota imediatamente começou a se sentir muito desconfortável. Ela não entendia por que eles estavam tão próximos, então decidiu tentar afastá-lo, mas não adiantou.
pois ele estava olhando para ela de uma forma que o fazia parecer incrivelmente triste. Quando ela olhou mais de perto, percebeu que lágrimas estavam escorrendo pelos olhos dele. Violeta não conseguia acreditar que ele estava realmente demonstrando suas verdadeiras emoções e imediatamente quis abraçá-lo. Mas, em resposta, ela apenas disse a ele para não ficar triste, pois tudo iria acontecer. Mas, em resposta, ela apenas lhe disse para não ficar triste, pois tudo ficaria bem. O homem então perguntou surpreso: "Eu pareço triste para você?" A moça então começou a falar bem alto e pediu desculpas por ter sido muito indelicada. Ela achava que sim, então decidiu apoiá-lo um pouco. Violeta explicou que quando ela era muito jovem e sua mãe morreu, seu pai lhe disse que se ela realmente amasse de todo o coração, mesmo quando você deixasse uma pessoa, nunca a perderia para sempre, e essa pessoa definitivamente ficaria em seu coração. Ela sorriu e também acrescentou que ele viveria e respiraria para sempre neste lugar, para que alguém pudesse amá-lo com sua alma linda e ilimitada por toda a vida. Teobaldo franziu a testa ao ouvir isso e se perguntou: será que isso realmente funciona mesmo que só haja amor em um dos lados? Violeta, ao ouvir isso, olhou para ele com surpresa e perguntou: do que ele está falando? O homem colocou a mão dela em seu coração, e ela sentiu os batimentos cardíacos dele naquele momento. Eles ficaram em pé e em silêncio, mas, de repente, o homem começou a apertar a mão dela com mais força, e ela disse que estava sentindo dor. Quando o homem não a soltou, ela rapidamente puxou a mão e lhe deu um soco. Teobaldo ficou muito surpreso ao ver isso. Depois disso, ele se tornou muito severo e disse que estava cansado de tomar banho e que era melhor irem para casa. Sem pensar, ele pegou a garota em seus braços. Violeta não esperava por isso e imediatamente começou a se afastar. Ela disse que era capaz de andar sozinha e que ele poderia deixá-la ir. Mas o homem respondeu que aquele lugar abrigava muitas cobras diferentes e perguntou se ela realmente queria que ele a soltasse. Ao ouvir isso, ela disse que é claro que não, e o abraçou com força para que ela nem sequer olhasse para baixo dos pés, onde poderia haver cobras, das quais ela tinha um medo incrível. Teobaldo sorriu alegremente e logo depois, eles partiram em direção à mansão para descansar, pois já havia escurecido bastante lá fora. Na manhã seguinte, David pediu ao mordomo que chamasse Violeta e assim que ela entrou, ele perguntou o que ela poderia fazer por ele. De fato, ela ainda não conseguia esquecer o que havia ouvido no dia anterior, e ela não entendia por que ele a chamava a atenção para isso. Mas David, então, com um sorriso malicioso, disse a ela que o ouvisse com atenção e acrescentou que o que ele estava prestes a lhe contar deveria ficar apenas entre eles e ninguém mais deveria saber. A garota ficou um pouco surpresa com isso, mas disse que é claro que entendia tudo e que não contaria a mais ninguém. Ele perguntou se estava certo em saber que ela, Violeta Rivera, era a filha mais velha de Frederic Rivera e Ângela, e que sua irmãzinha de 7 anos sofria de um problema cardíaco incrivelmente grande. Quando Violeta ouviu essa informação, ficou muito surpresa. Mas David continuou e disse que sua mãe havia sido morta por demônios há cerca de 10 anos e que seu pai havia fugido depois de acumular mais dívidas. Ele também disse que tinha ouvido falar que somente as dívidas principais chegavam a muitos milhares de ouro, sem contar os juros, que ainda continuavam a aumentar todos os dias. Violeta ficou imediatamente preocupada. Ela não podia acreditar que ele questionava suas origens, então decidiu descobrir algumas informações. Então, em sua defesa, ela disse que planejava pagar pouco a pouco as dívidas que seu pai havia deixado para trás, e foi por isso que ela aceitou esse emprego, para fazê-lo o mais rápido possível. E disse que a empregada anterior havia roubado as joias da condessa, e ele se perguntou como poderia confiar nela em uma situação financeira como essa. Violeta imediatamente se aproximou dele e respondeu que jamais pensaria em roubar o dinheiro de outra pessoa. Isso era realmente verdade. Ela queria ganhar dinheiro para pagar suas dívidas pessoalmente, então a garota começou a implorar com veemência para que ele não a expulsasse, porque ela realmente precisava daquele dinheiro. Ela sabia muito bem que era uma pessoa muito jovem e sem experiência de trabalho. Não havia nenhum lugar que a acolhesse e lhe pagasse o suficiente para quitar suas dívidas com juros, e ela também tinha que comprar os remédios da irmã. Ela estava até disposta a se ajoelhar e disse que faria absolutamente qualquer coisa que ele quisesse, então implorou para que ele não a expulsasse. David, ao ouvir isso, ficou imediatamente interessado e disse que, como ela estava disposta a fazer qualquer coisa, ele lhe daria uma chance. Ele se aproximou dela e disse que a maioria das empregadas que haviam trabalhado antes tinham ido embora depois de alguns dias, porque não aguentavam mais. Mas como ela estava entre eles há muito tempo, isso significava que ele devia ter se afeiçoado a ela.
Foi por isso que ele pediu que ela seduzisse Teobaldo por todos os meios possíveis, usando até mesmo o próprio corpo, se necessário. Quando Violeta ouviu isso, ela se perguntou o que ele estava dizendo, pois não esperava que ele pudesse pedir tal coisa a ela. Mas David, com um sorriso no rosto, perguntou: ela não está à altura do trabalho? A garota apertou o vestido com mais força e pensou no fato de que ele sabia muito bem que aquela era uma ordem e que ela tinha de cumpri-la. E ele queria usá-la para criar uma fraqueza em seu irmão. Pelo que ouvirá na floresta recentemente por acaso, ela percebeu que David queria se livrar da filha do Conde Pachum, que tinha sido leal a Teobaldo. E mesmo que Violeta estivesse certa, ela simplesmente não tinha outra escolha. Então, com a cabeça baixa, ela concordou com o pedido dele e disse que poderia cumprir tudo. David sorriu presunçosamente e disse que ela era boa e sabia quando agir. Quando Violeta saiu pela porta, David ficou sozinho. Ela pensou no fato de que precisava se lembrar de cuidar de si mesma e de sua irmãzinha, pois não estava em posição de sentir pena de ninguém ou de ajudar alguém. Mas naquele momento, de repente, ela ouviu um som estranho não muito longe dela. Quando virou a cabeça para o lado, viu Teobaldo parado à sua frente, ao lado de um vaso quebrado. O homem parecia bastante irritado e se perguntava para onde ela havia desaparecido sem sua permissão. E enquanto continuava a gritar, ele apontou o dedo para ela e disse-lhe que saísse de sua vista, pois não queria vê-la nunca mais. A garota, ao ouvir isso, estava pronta para chorar, mas reuniu coragem e se abaixou para pegar os cacos, pedindo que ele se afastasse. Teobaldo não esperava ouvir tal coisa e se perguntou o que ela queria dizer, mas a garota explicou que o vaso havia se quebrado e que poderia ser muito perigoso, portanto, era melhor ele se afastar. Ele olhou para ela com raiva e disse que havia dito a ela para ir embora. Afinal de contas, ela deveria seguir as ordens dele. Violeta suspirou pesadamente, continuou a recolher os fragmentos e disse que iria embora assim que tivesse tratado o ferimento da perna dele e aplicado pomada, fazendo um curativo. Ele mal conseguia ficar parado devido ao fato de que todas as suas pernas estavam cobertas de sangue e feridas. No entanto, ele se perguntou quem ela era. Violeta respondeu com uma voz calma que era a empregada dele e que esse era o trabalho dela, portanto, ela definitivamente não iria embora até que tivesse feito isso. Ela também, sorrindo, perguntou se ele poderia se afastar, para que ela pudesse limpar as lascas e ajudá-lo em breve. Várias horas se passaram desde então. Já havia escurecido bastante lá fora, e foi só então que a moça finalmente terminou de limpar todos os lugares e tratou de todos os ferimentos dele. Ela também trouxe leite quente com mel e brioche para ele. Mas o homem, ainda deitado na cama, respondeu que não queria tudo aquilo, então pediu que ela levasse. Ele não havia feito uma única refeição naquele dia. Ele respondeu com uma voz indignada que estava com muito apetite. A garota não entendeu o que ele estava dizendo, então perguntou o que ele queria dizer. Teobaldo nem mesmo a olhou nos olhos e disse que ela queria muito fugir daquele lugar, então era melhor ela não se conter, e ele não a impediria de sair. De repente a garota também começou a se irritar, pois não entendia por que o comportamento dele havia mudado tão drasticamente. Mas ela disse que definitivamente não iria a lugar algum. Quando ele ouviu isso, sorriu e finalmente olhou para ela e se perguntou: será que ela realmente precisa tanto assim de dinheiro? Violeta decidiu não esconder nada dele e disse que era realmente verdade e que ela não apenas precisava deles, mas fatalmente precisava. Ela tem uma irmã doente para sustentar e, como a mais velha, não pode deixar seu emprego. Portanto, não importa o quanto ele queira, ela não vai se demitir até que David a demita. O homem então disse que não entendia como ela podia gastar dinheiro em uma doença que dificilmente poderia ser curada. Afinal, era como despejar água em uma jarra com vazamento. Ele perguntou, com um sorriso no rosto, se não seria melhor deixar tudo e fugir. Ao ouvir isso, ela imediatamente começou a rir alto. Teobaldo olhou para ela com surpresa e se perguntou o que ele havia dito de tão engraçado, mas ela continuou rindo e disse que não era nada disso. É que a irmã dela estava realmente dizendo as mesmas palavras. O nome de sua irmã mais nova era Rayana, e ela também havia dito a Violeta que quando o corpo está doente, ele já está doente, então você fica irritado, se alimenta e até chora por causa do seu próprio sofrimento. O homem olhou para Violeta com desconfiança e se perguntou o que ela estava respondendo então. A garota se perguntou: será que ele realmente acha que deveria ter respondido? Porque ela achava que não, então deu um tapa nas costas dele e foi o fim da conversa. Ele olhou para ela com surpresa e não conseguia acreditar que ela estava realmente dizendo tal coisa. Então ele se virou e suspirou pesadamente.
Violeta disse que era a primeira vez que via alguém suspirar tão pesadamente e se perguntou se ele estava apenas desconfortável ao comer e se havia algo que ela pudesse fazer para ajudá-lo. O homem respondeu que, já que ela estava hospedada, ele gostaria de tomar um banho. Violeta ficou imediatamente satisfeita por ele finalmente permitir que ela ajudasse e disse que prepararia tudo imediatamente. A garota foi imediatamente ao banheiro e puxou uma banheira inteira de água morna. Ela não tinha certeza se era a temperatura certa. Ela ficou tocando a água com a mão para ver se estava tudo bem. Passado algum tempo, ela foi até o homem e lhe disse que tudo estava pronto. Teobaldo entrou no quarto, que estava cheio de fumaça do banho quente, e voltando-se para a moça, pediu que ela o despisse. Quando Violeta ouviu isso, olhou para ele com surpresa e perguntou o que ele queria dizer. O homem se virou para ela. Respondeu que para se lavar, era preciso se despir, e se perguntou por que ela estava ali parada. Era preciso ir direto ao assunto, pois ele queria tomar um banho. A garota ficou confusa com tudo aquilo. Ela se desculpou e disse que era apenas sua primeira vez no banheiro. Em seguida, estendeu a mão para tirar a camisa dele, mas ele rapidamente a interceptou. Teobaldo envolveu seus braços em torno da cintura dela e a puxou para perto de si, dizendo para ela se aproximar e servir adequadamente. Violeta se sentiu muito desconfortável com tudo aquilo e, com as mãos trêmulas, começou a desabotoar lentamente a camisa dele. O homem sorriu ao ver o rosto dela ficar vermelho e disse que achava que ela era alegre e corajosa, mas que na verdade era uma covarde. Ela se sentiu muito desconfortável, mas percebeu que não deveria ceder a tais provocações. Afinal de contas, ele só queria obter algum tipo de reação dela. Isso o divertiria. Ela já havia chegado aos botões inferiores e podia ver o abdômen dele, então suas mãos tremeram ainda mais. Ela não gostava do que estava acontecendo porque achava que era necessário apenas preparar o banho. Teobaldo sorriu alegremente, aproximou-se dela e sussurrou em voz baixa em seu ouvido que do lado de fora, poderia parecer que ele estava prestes a comê-la na hora. A garota imediatamente se lembrou das palavras de seu irmão de que ela deveria seduzi-lo por qualquer meio necessário. Mas tudo isso era muito estranho para Violeta, então ela se afastou dele e disse que não era um brioche para ele comer. O homem se aproximou ainda mais dela e perguntou: "É mesmo? Mas para saber se ele tem o sabor desse prato, é preciso primeiro prová-lo, na opinião dele." Então ela imediatamente deu um tapa no peito dele com as palmas das mãos, dizendo-lhe que já havia desfeito tudo e que ele poderia pegar a partir dali. O homem presunçoso começou a tirar a camisa e se perguntou por que ela de repente estava corando tanto. Era realmente a primeira vez que ela estava vendo um homem nu em sua vida? E então ele perguntou se ela já havia feito sua estreia na High Society ou ainda não. Violeta desviou o olhar dele o máximo que pôde e disse que ainda não havia feito isso. Eles são chamados apenas de viconianos, mas na realidade não são diferentes dos plebeus. De fato, houve uma época em que o pai dela queria muito que ela estreasse, mas para se tornar pública era preciso muito dinheiro e contatos, o que eles certamente não tinham em quantidade suficiente. É por isso que ele acabou assumindo uma quantidade excessiva de negócios na tentativa de ganhar dinheiro e acabou contraindo dívidas enormes. Logo depois, Teobaldo finalmente se despiu e entrou na banheira quente. A garota se sentou ao lado dele e pensou que seria melhor se seu pai tivesse feito isso para o bem de sua própria carreira. Assim, ela poderia odiá-lo em paz. Algum tempo se passou desde então, e a garota perguntou se o homem gostaria que ela esquentasse a água para ele, pois, em sua opinião, já estava um pouco frio. O homem suspirou pesadamente e disse que ela estava com uma expressão estranha no rosto novamente. Violeta olhou para ele com surpresa e perguntou o que ele queria dizer, pois realmente não estava entendendo. Teobaldo desviou o olhar dela e disse que ela estava com aquela expressão nos olhos, como se estivesse carregando os fardos do mundo em seus ombros sozinha. Ela riu nervosamente e se perguntou se ele realmente achava que ela era assim. O homem começou a olhar para a água e disse que quando sua cabeça está uma bagunça, às vezes ajuda a dar um mergulho com a cabeça em algum lugar. Ele então desviou o olhar para ela e disse, com um sorriso no rosto, que se ela quisesse se distrair, poderia até entrar na banheira dele. Ele certamente não se importaria com isso. Violeta ficou confusa quando ouviu isso e se perguntou se ele realmente queria que ela entrasse lá, mas o homem até estendeu a mão para ela. Ele lhe perguntou por que ela estava tão envergonhada, porque eles já haviam tomado banho juntos uma vez. Mas ela protestou e disse para ele não dizer isso, pois não era verdade. Ela explicou que não se tratava de um banheiro, mas de um lago com muitas pessoas nadando nele. E sim, além disso, elas estavam completamente vestidas.
Teobaldo sorriu e se perguntou que diferença fazia, já que ele não podia vê-la pessoalmente, e acrescentou que se ela continuasse a corar daquele jeito, as pessoas poderiam realmente pensar alguma coisa. Violeta não conseguia acreditar que agora sua maior diversão era que ele a provocava constantemente sobre qualquer coisa. Bem, então, olhando para cima, ela disse que se ele ficasse nesse lugar por muito tempo, poderia até ficar tonto, e se perguntou se não era hora de sair. O homem pensou um pouco e disse que de fato era verdade. A água já tinha começado a esfriar, então ele se levantou imediatamente. Teobaldo estava completamente nu, de modo que a garota podia ver todos os seus pontos expostos, e também bem de perto. Violeta não conseguia nem desviar o olhar, pois estava muito surpresa com tal comportamento e tentou manter o olhar o mais longe possível daquele lugar íntimo. Eles ficaram em silêncio por um tempo e então o homem disse que, já que ela estava farta, poderia lhe entregar uma toalha? Ela imediatamente se desculpou com ele, e pegando uma toalha começou a limpar as costas dele das gotas que haviam ficado. Mas de repente, olhando mais de perto, ela viu alguns arranhões na lateral do corpo dele e até parou para observá-los mais de perto. Quando o homem viu o olhar dela, imediatamente perguntou se era verdade que ele parecia muito assustador. E acrescentou com um sorriso no rosto, que quase havia morrido naquele acidente. Violeta ficou um pouco envergonhada, imediatamente desconfortável com essa conversa, mas disse que as cicatrizes eram incrivelmente profundas, de modo que provavelmente nem se curariam. De repente ele endireitou as costas e disse que sempre que se lembrava disso, imediatamente suas costelas começavam a gemer. Em seguida, a garota se virou para ele com a voz trêmula e disse que também tinha ouvido falar que ele havia batido a cabeça normalmente daquele jeito. O homem olhou para ela com desconfiança e disse que isso era realmente verdade. Os médicos chegaram a dizer que se a costela tivesse se aprofundado um pouco mais, ele teria morrido. Portanto, o próprio fato de ele ter sobrevivido é o maior milagre de todos. Violeta ficou surpresa ao ouvir todas essas histórias. Era difícil para ela perceber que ele podia falar tão calmamente sobre coisas tão sérias. Aquelas cicatrizes profundas de Lord Theobald são como pontos que foram colocados sem cuidado em uma boneca quebrada. Ela ficou em silêncio por um tempo, e então ela disse que não conseguia nem imaginar a dor que ele devia estar sentindo naquele momento. Mas o homem continuou sorrindo e disse que, por mais que se imagine, as coisas só pioram. Ele acrescentou que às vezes, achava que teria sido melhor se ele tivesse morrido. Teria sido muito mais fácil. Quando a garota ouviu isso, imediatamente começou a gritar com ele e disse-lhe para nunca mais dizer isso. Pelo menos para o bem daqueles que estavam felizes por ele ter sobrevivido a salvo. Ela pediu que ele nem sequer pensasse em tal coisa, e se perguntou quem poderia estar feliz com tal coisa. Ele então arrancou a toalha de suas mãos e perguntou se ela achava que havia pessoas assim neste mundo. Ele imediatamente começou a cobrir seus assentos e a sair, e a garota se perguntou o que ele queria dizer, pois ela realmente não entendia porque ele estava dizendo tudo aquilo. Quando ele finalmente desapareceu entre as paredes da sala, a garota fez uma pausa e pensou em como, em momentos como esse, ele a lembrava incrivelmente de sua irmã, Hank. Quando Violeta ainda morava com a irmã, ela continuava gritando e dizendo que seria melhor se ela morresse, pois assim seria muito mais fácil para todos. Mas Violeta não queria ouvir nada disso e disse que havia prometido à irmã não dizer tais palavras, pois sabia que não era verdade. Raima disse depois que um vizinho lhe contou que se não fosse por ela, Violeta teria se casado com sucesso há muito tempo e vivido muito bem. Violeta colocou a mão no braço da irmã e disse que a vizinha estava definitivamente errada, e perguntou se a irmã se lembrava de sua promessa de infância. Elas haviam jurado que sempre estariam juntas, e era insuportável para Violeta ouvir a irmã falar daquele jeito. Violeta também disse que elas também haviam decidido plantar uma pequena macieira na frente da casa e quando ela desse frutos, elas fariam tortas sofisticadas com essas maçãs. Ao olhar para Lord Theobald, ela se lembra de Raima, e isso pesa em seu coração, pois ambos se culpam por suas doenças. Pouco depois de Violeta terminar de arrumar o banheiro, ela entrou no quarto do homem e perguntou se ele ainda estava acordado. Naquele momento, ele já estava na cama e, sem sequer se virar para ela, perguntou o que mais ela precisava de repente. Violeta imediatamente correu até ele e perguntou o que poderia fazer para ajudá-lo. Theobald ponderou por um tempo e, em seguida, agarrou-a pelo braço e puxou-a para sua cama, dizendo-lhe para não ir a lugar algum até que ele estivesse dormindo. A garota, ao ouvir isso, ficou muito surpresa e quis se opor, mas imediatamente se lembrou das palavras de David e concordou. Violeta se deitou ao lado dele e disse que nesse caso, ficaria ali até que ele dormisse.
e depois voltaria direto para sua casa. O homem ficou olhando para ela por um tempo, e depois disse que tinha sido uma noite tão impenetrável no dia do acidente de carruagem quanto naquele momento. Ele estava olhando para o teto, e Violeta o olhava atentamente. O homem disse que estava chovendo muito e que estava incrivelmente escuro, tão escuro que não era possível ver uma única folha da árvore. Depois de receber a notícia de que seu pai havia desmaiado repentinamente, ele imediatamente correu para ele e acabou sofrendo esse terrível acidente. Seu corpo perfurou o toco da carruagem quando ela rolou, e o mundo girou diante de seus olhos. E depois daquele dia, tudo virou de cabeça para baixo e nunca mais foi o mesmo. Em apenas um mês, do promissor filho mais velho da família de Dan, perfeito em todos os aspectos, ele poderia se transformar em uma vítima de um acidente que perdeu absolutamente tudo por causa disso. De repente, ele fechou a mão em um punho e disse à garota com os dentes cerrados que ele havia passado apenas um mês nessa escuridão total antes de acordar. Todas as pessoas ao seu redor diziam que era um milagre acordar em um mês, mas para ele parecia a mais verdadeira eternidade. E desde então ele realmente passou a odiar a noite com toda a sua alma. Todas as noites ele não consegue dormir por medo de nunca mais acordar naquela escuridão. Theobald, dando um tapa em seu próprio rosto, suspirou pesadamente e disse à garota que agora ele havia deixado de ser o homem bonito e atraente com quem todos queriam se casar. Há um idiota que tinha até esquecido como dormir direito. Violeta, ao ouvir essa história comovente e emocionante, percebeu que não era de se surpreender que Lorda tivesse ficado tão histérica. Seu pai, o conde, também não está bem e está em tratamento, e a única família que lhe resta é o irmão mais novo. E ele também é o único que continua a intimidá-lo para herdar o título e incriminar seu irmão mais velho. Sim, e a própria Violet percebeu que ela também não era melhor, usando sua posição para permanecer apenas nesse emprego. Sim, e aceitou essa terrível oferta de David. Depois disso, a garota se sentou na cama e disse que a culpa não era dele, portanto, ele não deveria se odiar dessa forma. O homem sorriu ao ouvir isso e depois disso começou a abraçá-la. Ele cheirou seu pescoço e disse que ela tinha um cheiro agradável. Violeta começou a se afastar dele, mas ele disse que era muito melhor do que se tivesse mordido. Ela pediu que ele parasse de brincar e fosse para a cama e ele, por sua vez, sorrindo, disse a ela que fizesse o melhor possível nesse caso. Em seguida, ela passou a mão pelos cabelos dele, recostou-se no travesseiro e começou a cantarolar algum tipo de música. Theobald, ao ouvir a música, ficou imaginando do que se tratava. Ele nunca tinha ouvido nada parecido antes. A garota explicou que era uma canção de ninar que sua mãe sempre cantava para ela e sua irmã quando elas não conseguiam dormir. Depois disso, ela continuou a cantarolar as diferentes palavras e melodias. Muito tempo se passou desde então. Violeta acabou adormecendo, e o homem não tinha um olho no mundo. Ele sorriu, ajeitou o cabelo e disse que se a culpa não era dele, então quem ele tinha que culpar nesse caso? Assim a noite passou. Violeta começou a acordar um pouco por causa do sol, que brilhava diretamente em seus olhos, e Theobald, vendo isso, ficou muito surpreso, pois acordou antes dela. Theobald ficou surpreso ao vê-la acordada antes dele, e seu ego ficou ferido, porque ela estava dormindo profundamente. Mas o homem se virou e começou a sair do quarto, pensando que, pelo menos, tinha conseguido dormir um pouco. Naquele momento, alguém bateu à sua porta e o homem ficou muito surpreso com o fato de alguém ter chegado tão cedo. Assim que abriu a porta, viu um homem de cabelos ruivos que parecia preocupado. Theobaldo deixou entrar e indicou com um único gesto que ele deveria falar baixo para não acordar a garota. Assim que entraram, ele também perguntou: "O que aconteceu e por que você apareceu de repente tão cedo?" Não há absolutamente nenhuma educação e respeito. Guy então disse que o senhor não estava dormindo, então ele não via sentido em xingar daquela forma. Theobald sorriu ao se virar e dizer a Caim que era exatamente por isso que ele estava dizendo que não tinha absolutamente nenhuma educação, já que não conseguia nem responder direito. Quando Caim desviou o olhar para a cama, viu uma garota lá e se perguntou quem era ela. O homem olhou para ele com surpresa e perguntou: "Já teve a chance de dar uma olhada no quarto?" Em seguida fez uma voz de surpresa e disse que é claro, é muito incomum que uma pessoa doente tenha uma vida privada. Kanye se opôs e perguntou: "Você tem forças para brincar onde há inimigos por perto?" Ele pensou no fato de que ainda assim, e dessa vez, ela era uma espiã que teria sido plantada pelo Devon. Ele começou a gritar alto perguntando: "Seu irmão lhe deu um novo rato para farejar tudo de novo?" Esquilo covarde. O garoto olhou para o senhor com surpresa e se perguntou o que ele queria dizer com aquilo.
Ele sorriu e disse que não deveria saber, então era melhor não fazer mais perguntas. Teobaldo então se virou para ele e perguntou: "Por que você veio tão cedo?" Taian respondeu imediatamente que aparentemente eles haviam decidido entrar em ação. Ele começou a gritar bem alto, dizendo que as coisas estavam esquentando. Violeta, que estava dormindo profundamente, começou a acordar de qualquer maneira por causa dos ruídos altos e começou a se contorcer de um lado para o outro. Kane continuou a gritar e disse ao senhor que era hora de ele tomar uma decisão, pois, caso contrário, poderia ser tarde demais. Mas Teobaldo ouviu que Violeta estava completamente acordada, então agarrou seu amigo pela cabeça e o jogou pela janela. A garota, quando acordou, imediatamente o viu e o cumprimentou, e o homem, limpando uma mancha no vidro, disse que queria fechar a janela por causa da corrente de ar. Mas ela acabou se fechando sozinha, e no mesmo momento, ele estava olhando pela janela para seu amigo que estava escondido lá e tentando dizer a ele para não fazer nenhum barulho. Violeta ficou um pouco surpresa quando ouviu essa história, mas depois se levantou de repente da cama e disse que já era tarde demais e pedindo desculpas. Disse que não deveria ter adormecido antes. O homem se aproximou dela, olhou-a diretamente nos olhos e lhe disse que ela estava dormindo tão profundamente que não conseguia dormir, que ela nem sequer pensou no que ele poderia ter feito com ela naquele momento. Quando ouviu isso, ela ficou imediatamente irritada e realmente esperava que nada disso tivesse acontecido. Além disso, a garota estava preocupada com a possibilidade de ter feito algo errado do qual deveria se arrepender. Mas Teobaldo de repente começou a rir alto e quando Violeta ouviu isso, perguntou irritada: "Ele está provocando ela de novo?" O homem não respondeu claramente, mas sorriu e disse que afinal ninguém sabia disso. Ele começou a despejar água no copo e disse que dessa vez estava apenas brincando. No entanto, na próxima vez, tudo poderia acontecer. Violeta corou de raiva e disse que da próxima vez não acreditaria nele. Depois disso, ela lhe perguntou se ele havia dormido. O cavalheiro respondeu que havia dormido apenas um pouco. Ele então lhe entregou um copo de água, perguntando se ela estava com sede. A moça estendeu a mão para pegar o copo e agradeceu, dizendo que não se importaria de tomar um gole. Mas assim que o homem se aproximou dela, ele estava prestes a entregar o copo, mas mudou de ideia rapidamente e começou a beber bem na frente do nariz dela. Ele tomou alguns goles de água na boca e, em seguida, aproximou-se de Violeta e passou a água na boca da garota enquanto a beijava. Ela ficou muito surpresa com o que estava acontecendo e, quando percebeu, imediatamente começou a empurrá-lo para longe dela e a gritar bem alto. Para a moça, esse comportamento era simplesmente inadequado e ela começou a xingar o senhor, dizendo que não conseguia nem respirar. Teobaldo, limpando os restos de água do rosto dela, perguntou se ela queria mais um gole. Ele se aproximou dela novamente e, sorrindo, disse que era o castigo dela por ter sido a primeira a cair no sono. Violeta continuou a praguejar e disse que da próxima vez, queria que ele avisasse com antecedência, porque ela estava surtando. Ela então saiu da cama e começou a se arrumar, pensando que se ficasse um pouco mais, não havia como prever o que mais ele poderia querer fazer com ela. Ela pegou o cobertor em suas mãos e disse que iria sacudi-lo melhor. Violeta estava incrivelmente irritada e quando saiu para o corredor, andou muito rápido, pensando no fato de que esse homem sempre faz o que quer. E agora ela se sentia muito arrependida por ter tido pena dele por um momento sequer. Ainda assim, em termos de seduzir Lord Teobaldo, pode-se dizer que ela teve um pouco de sucesso, o que significa que o pedido de David estava lentamente começando a ser atendido. Enquanto caminhava para fora, ela se lembrou do homem começando a beijá-la. Ela tinha sentimentos bastante contraditórios em relação a isso. A garota correu para fora e pensou no fato de que, pelo menos, iria bater no cobertor com o coração, jogando toda a sua raiva para fora. Nesse mesmo momento, não muito longe da mansão, David estava com uma criada e disse a ela para ficar quieta e calar a boca finalmente. A pobre criada estava chorando pelo que estava acontecendo, mas Davi, aproximando-se dela, fez sinal para que ela se virasse e se encostasse em uma árvore. A empregada imediatamente repetiu o gesto. Ela fingiu gostar, mas na verdade não gostou. Depois disso, David começou a fazer amor com ela, mas foi tudo muito duro e rápido. A pobre empregada até sentiu a dor. Violeta passou por tudo isso e quando viu, congelou no lugar. Ela se sentiu muito desconfortável, pois achava que não havia ninguém na rua a essa hora. A garota não conseguia entender por que tinha que encontrá-lo naquele momento e lugar específicos. Então ela se virou rapidamente e começou a se afastar, pensando que ela precisava ficar calma e ir para outro lugar antes que a notassem. David ouviu um barulho estranho nos arbustos e quando virou a cabeça para o lado, viu que era Violeta fugindo.
Ele imediatamente se virou para ela e disse-lhe para parar imediatamente. A garota não percebeu imediatamente que ele estava se dirigindo a ela e presumiu que ele provavelmente não a havia notado e estava conversando com outra empregada. Mas ele se tornou muito rude, voltou-se para Violeta e disse que havia ordenado que ela parasse. Em seguida, ele lhe perguntou se ela ousava desobedecer a sua ordem. A empregada, que ainda estava de pé em uma posição muito desconfortável para ela, virou-se para David e respondeu que não tinha feito nada, mas o homem estava muito irritado. Ele imediatamente lhe deu um soco no rosto e começou a fechar o zíper da calça. Ele começou a gritar com a moça, dizendo-lhe para ir embora o mais rápido possível. A empregada olhou para ele com surpresa e perguntou o que ele queria dizer. David olhou para ela de forma ameaçadora e disse que estava muito irritado com a estupidez dela. Então ele pediu que ela não o irritasse ainda mais, pois ele se arrependeria. A empregada imediatamente começou a fugir e disse que não faria tal coisa. Em seguida, David se voltou para Violeta e começou a conversar com ela. Ele disse que a havia enviado para espionar seu irmão desde que se lembrava, e se perguntou por que, nesse caso, ela havia começado a segui-lo de repente. Violeta ficou muito surpresa e disse que certamente não tinha a intenção de espionar, mas que estava apenas procurando um lugar para sacudir o cobertor e tropeçou em um, por acidente. David olhou para ela com irritação e perguntou por que ela tinha que carregar o cobertor até lá fora. Ele até se aproximou dela naquele momento, e ela ficou com um pouco de medo, pois tinha visto como ele havia tratado tão mal a empregada anterior. Ele sorriu presunçosamente e disse que ela deve ter se divertido com o irmão dele a noite toda naquele cobertor. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.